Na busca por uma transformação profunda e duradoura, surge a indagação: é possível mudar a própria natureza e permitir que o Espírito governe nossas vidas? A santificação, um processo iniciado no novo nascimento, revela-se como uma jornada de sujeição da carne e progressiva separação das impurezas. Neste contexto, a palavra de Deus, como semente divina, regenera e transforma, inaugurando uma vida segundo o Espírito. Jesus, ao discutir a regeneração com Nicodemos, destaca a necessidade de nascer de novo, marcando o início de uma profunda mudança. Este texto explora a obra da santificação, desde a regeneração até as consequências dessa transformação espiritual, convidando a uma jornada de crescimento e busca contínua por Deus. A santificação do Espírito. É possível mudar a natureza e ser governado pelo Espírito? A santificação começa com o novo nascimento. Estende-se por um processo de sujeição da carne, e no caso do Espírito, se trata de uma santificação progressiva. Um processo contínuo de separação das impurezas, no qual o Espírito prevalece sobre a carne. A palavra de Deus em Tiago 1,18 enfatiza o porquê Deus gerou o homem pela palavra da verdade. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Palavra da verdade veio regenerar, transformar a essência daquilo que se perdeu com o pecado do mundo. Como o apóstolo Pedro afirmou em 1 Pedro 1,23, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que acontece por ocasião da regeneração? A regeneração é o desejo do coração do Pai para seus filhos. Jesus usa o termo nascer de novo e convida a todo aquele que deseja ser regenerado a nascer da água e do Espírito. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:1-5. Nessa narrativa, Jesus esclarece a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se alguém não beber, não pode entrar no reino. Há uma definição do nascer de novo. Não significa morrer e renascer, mas ser separado de tudo que antes o governava, morrer para suas próprias vontades. Esse nascimento causa a regeneração. O nascimento segundo o Espírito leva à manifestação da natureza do Senhor Jesus, uma experiência no Espírito de quem o recebe. Essa mudança do estado de morte espiritual recebe a vida de Deus. Antes um espírito que estava corrompido, agora pode ser tomado pela presença daquele que uma vez o gerou. A ideia de morte na Bíblia não é de fim de existência, mas de separação. Na morte espiritual, o pecado trouxe separação entre o homem e Deus. E na regeneração, o espírito é vivificado pelo Espírito de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:1-3. Como viver a obra da santificação? O primeiro passo é decidir viver de acordo com a mudança de natureza, regeneração.
Viver de acordo com o espírito que agora governa a carne, esse é o ponto de partida. Em 2 Pedro 1,4, a Bíblia revela que é possível fugir da corrupção e das paixões que existem no mundo. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. No versículo anterior, a palavra enfatiza que pelo poder de Deus foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida, Jesus e à piedade. Somente por meio dele é possível vencer a carne e viver a obra da santificação no Espírito. Essa obra é iniciada no novo nascimento e resulta na morte espiritual do homem interior, que recebe a vida de Deus. Essa se dá através do recebimento da semente divina. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Consequências da regeneração. A primeira consequência dessa regeneração acontece na conexão com Deus no espírito do homem. O Espírito Santo agora age no espírito humano, e este, por sua vez, recriado, se dispõe a buscar a Deus. Em Gálatas 5,16, a palavra de Deus é clara ao afirmar a luta ferrenha que acontece no interior do homem. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gálatas 5:16-17. No entanto, em sua continuidade, afirma que é possível vencer, porque agora, com a presença do Espírito Santo nele, o Espírito recriado manifesta um comportamento diferente da carne, um processo de crescimento do espírito humano. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Mas o que é o Espírito? O Espírito é o lugar onde se tem a consciência de Deus e das coisas espirituais. Há diversos exemplos na Bíblia sobre o espírito humano. Jesus, por exemplo, em Marcos 2:8, teve uma percepção em seu espírito, alinhado ao Espírito Santo. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes. Marcos 2:8. Assim também como o apóstolo Paulo em Atos 17:16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Da mesma maneira, deve ser assim com todo aquele que crê em Jesus. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. A luta infindável. A carne é fraca para buscar a Deus, tem sua própria inclinação, mas os frutos do Espírito são a manifestação da presença de Deus naqueles que foram transformados e se deixaram guiar pelo seu Espírito. O espírito humano pode sim ser regenerado e se inclinar para as coisas que vêm do Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Romanos 8:5-6. Que seu coração arda e não se renda para aquilo que vem da carne, mas que seu espírito seja fortalecido e completamente tomado pela verdadeira vida.